noite! Deixa eu até ir mais pra frente um tiquinho. Gente, hoje é sexta-feira 13, né? E aí, como não me conectar com a sacerdotisa? E como hoje nós vamos falar dos chakras e do processo de transformação através deles, eu gostaria que... Bom, apesar... Deixa eu abaixar um pouco. Apesar de tudo que a gente vai falar, né, em relação aos chakras, que faz a gente ficar pensando, que fica lá na mente, tudo, eu gosto de lembrar sempre que a gente precisa estar sentindo o nosso corpo antes de qualquer coisa, né? E hoje, mais importante ainda, é justamente porque a gente vai falar dos chakras. E se a gente ficar muito mental, perde um pouco do que, na verdade, a gente pode trabalhar para facilitar o nosso processo da transformação, né? Que, querendo ou não, o Mahashivaratri, ele fala muito sobre isso. E hoje, sexta-feira, é o dia de Vênus. E aí, sexta-feira 13, na lua crescente. Então, a gente usa isso a nosso favor, né? Então, como estamos nesse dia de morte e renascimento, né? Que é esse dia 13, né? Número 13. E também na lua crescente, a gente vai aproveitar hoje para trazer questões e percepção sobre essas questões, não tanto para limpar, para liberar, mas mais agora para enfatizar aquilo que a gente quer, porque a gente está na lua crescente. Então, o que precisa morrer, apesar de hoje ser sexta-feira 13 e a gente está nesse processo de purificação, ainda é também um movimento que pede, que o dia pede, e eu, por ser a terceira noite, também já pede uma força de vontade. Então, tudo que eu vou falar aqui sobre os chakras, observa em você. Como que você se percebe nessas questões que eu trago. De novo, tá falando da música. Ele deixa eu tocar música por um tempo e depois me tira. Espero que não tenha travado aí. Então, observa cada aspecto. Vou retomar tudo desde o início. O primeiro dia, né, que a gente abriu para falar de Mahadeva, de Shiva, a gente está nesse caminho de chegar no Mahashivaratri, na noite, na grande noite do despertar. O caminho que a gente faz até lá, né, que é o processo do despertar da Kundalini, os chakras são essenciais para esse processo. E o que é mais interessante é que esses chakras a gente não precisa acertar, corrigir, equilibrar. Isso, ao meu ponto de vista, dos meus estudos e da minha experiência, tá? Deixa eu pôr um incenso aqui. Oi, Ivan, meu amor. Om Namah Shivaya. Shakti Devi. Então, esse momento, né, agora, a gente pode respirar um pouco. Como nós vamos falar justamente desses 7 chakras, desses 7 níveis, dessa transformação e dessa facilitação, quando a gente recapitula para falar de Shiva, do vazio, a gente também pode falar do Dharma, né? Então, como eu me manifesto no mundo e o principal, né, as ações que eu manifesto, ela vem de uma intenção ou do automático. Então, por isso que é importante a gente habitar, né? Eu falo muito de presença, né? Eu não, né? O yoga, mas aí eu trago, né, nas aulas e tal, justamente para que esse estado de presença nos traga o quê? Eu vou perceber o meu coração batendo. Eu vou perceber como está a minha frequência respiratória, se eu estou ofegante. Eu vou perceber se a minha base está me sustentando e aqui está relaxado, aberto. Porque muitas vezes a gente fala coluna ereta, né, e a gente fica tenso. Não, a ideia é que a gente solte, né, porque é a nossa base que vai sustentar isso. E essa energia de Kundalini, ela só sobe porque a gente traz essa intenção. Senão, a gente não tem, fica muito... Falando de nós ocidentais, né,
A gente fica muito no mental porque tem que resolver, principalmente quem trabalha com computador, né? Então, trazendo um pouco dessa mitologia toda, né? Essa tradição védica e hinduísta e tudo mais, para nossa vida no dia a dia aqui e agora, né? Nada melhor como os chakras. Então, como eu estava falando, a gente não precisa ficar lá equilibrando, né? A gente pode fazer. Hoje eu vou sugerir que a gente faça os Bija Mantras, né? Mantrar para cada chakra e sentir, ativar e se conectar com eles. Então, a gente não precisa equilibrar, arrumar como se tivesse alguma coisa errada. Não, a gente precisa ativar, conectar, entrar em contato. E cada chakra, ele tem o seu aspecto, né? E principalmente é onde a gente consegue modular o que precisa ser mais visto hoje, no sentido de, no meu processo de transformação, eu posso perceber o que em mim está em excesso e o que está em falta. Então, vamos diretamente então aos chakras, de uma forma onde você pode se perceber e se perguntar, no meu dia a dia, como eu percebo todos esses aspectos em mim. Então, hoje eu vou pedir para você perceber o que em mim está em excesso e o que em mim está em falta. Muladhara Chakra, chakra básico, né? Mais conhecido como chakra básico. Nossa raiz, nossa segurança. E o que é uma grande limitante é o medo, né? Então, se eu vivo uma vida com medo de perder, com medo de me sentir abandonada, com medo de crescer, com medo, né? Então, muitas vezes, uma raiva, né? A raiva, ela se manifesta com origem no medo. Não sempre, mas pode ser que sim. Então hoje, percebe como você se sente na sua vida. Então você pisa, você se sente segura onde você tá, você se sente bem, ou você tá correndo atrás para poder se sustentar, ou você tá correndo. Essa é um aspecto importante para você perceber, poxa, meu chakra básico tá em déficit, né? Então tá fraco. Ou, nossa, eu tô super bem nisso, só que ao mesmo tempo eu tô apegada a desejos. Eu preciso, sabe quando a gente tem uma necessidade? Ontem eu falei um pouco disso. Eu tenho uma necessidade de ter algo e aquela forma, e fica naquela forma, né? Aquilo, tanto pode ser, gente, tô com alergia. Eu sou alérgica. Tanto pode ser por um apego de uma situação, pode ser de uma pessoa, pode ser sexual. Então, os desejos inferiores, eles nos aprisionam. Então, se você tá muito assim, poxa, por exemplo, eu gosto de uma pessoa, essa pessoa não me dá bola e eu tô ali porque eu quero, porque eu tô triste, porque eu não consigo, blá, blá, blá. Então, você começa a perceber que, na verdade, você não tá amando essa pessoa, você tá vibrando na necessidade. Então, esse é o pensamento de escassez, é onde pega nosso chakra básico. Isso, as pessoas falam muito da vida sexual e da vida financeira, mas se você for ver, é tudo, todas as áreas da sua vida em relação a isso, ao apego, né? Ótimo, observa como você tá em relação a isso, né? O quanto eu consigo me direcionar para a vida, ou o quanto eu me reprimo e não aceito e principalmente nego, né? Então, eu vou falando dos chakras e vou recapitulando para a gente conseguir integrar, né? Eu falei que nem seria aula, que seria, na verdade, eu dividi o meu momento de Mahashivaratri com vocês, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tô sentindo de passar isso com mais consciência, porque quando a gente traz para consciência essas questões dos chakras, esse processo de transformação, você consegue de verdade caminhar e não ficar só no mundo mental, né, e sutil. Então, quando a gente correlaciona essa necessidade, essa falta, esse medo, etc., eu vou trazer a questão das serpentes, que a gente falou ontem, e está totalmente correlacionada porque é Kundalini. Para Kundalini subir, ela tem que passar, a Sushumna tem que estar limpo, que é o canal central. Só que assim, nós temos as travas, nós temos as dificuldades e tudo mais, então ela precisa caminhar. E aí, quando a gente fala de serpente, a serpente, ela tem o veneno, e esse veneno, quando você tem a sua sabedoria, né, você consegue descobrir a sua cura. Então,
esse processo de aprendizado, de transformação, a gente vai cair várias vezes. Eu tô conseguindo alcançar, eu tô conseguindo mudar algo em mim, aí eu vou e, putz, caio de novo. Não, é uma espiral. Você cai, entre aspas, você vivencia uma situação repetida, por exemplo, mas se você está no processo de transformação, você vai olhar de um ângulo diferente. Você vai olhar um pouco mais de cima, né? Porque você tá nessa espiral. Poxa, hoje eu percebi uma ação minha. Hoje eu percebi que eu tenho um apego numa situação. Ou eu percebi que eu não me sinto segura, tenho medo do abandono. Então tá em déficit aqui. Ou eu percebi que eu só fico feliz quando eu consigo comprar, fazer compras. Ou só quando eu consigo ter tal coisa. Então, esse apego é o que gera sofrimento. Então, essa correlação com a serpente, por quê? Porque a gente vai encarar de frente as nossas dificuldades sem precisar se cobrar ou sem precisar esconder. Porque quando a gente esconde as nossas dificuldades, muitas vezes a gente acha que não tá escondendo. Por isso que eu tô falando pra você, né? Aproveita esse momento para perceber isso em você. Então, o primeiro chakra falou do medo, né? O segundo já fala, né, da questão de... primeiro é o elemento terra, né? Por isso que a gente fala de seguro, etc. O segundo é água. Então, é onde eu tenho a minha a fluidez emocional. Então, se, por exemplo, se eu não tô muito bem resolvida, né, emocionalmente com alguma situação, provavelmente eu vou ter uma barriguinha que eu não consigo me desfazer. Às vezes você faz de tudo e não consegue. Então, ou inchaço nessa região, ou peso, ou dificuldade, né, até para digestão, etc. Então, as águas precisam correr, né? E aí eu posso falar mais do útero para as mulheres, mas não precisa ser hoje, né? Mas o útero carrega também muitas memórias. Então, como estão, né? Como está a minha percepção sobre as minhas emoções e como eu lido com movimento, com mudança, com criatividade, né? Com prazer. Se a gente for falar de prazer, o chakra básico é muito visto como o chakra da sexualidade, mas na verdade ele é o segundo. Mas vamos falar de gênero. Para o masculino, geralmente ele é mais básico, né? O feminino, ele é mais o segundo. Pode ver que a energia feminina ela é mais sutil. No Tantra, a gente trabalha muito energia sutil justamente para facilitar esse prazer que é expansivo, por conta da água, ele é expansivo. Então, o quanto eu não tô me permitindo criar. Por exemplo, hoje, né, coloquei aqui, eu criei, né, criei um negócio que na verdade é também o que eu vivo, só me permitir me montar, né, vamos dizer assim. Então, o quanto eu tô me permitindo criar algo, fazer algo, ou me sentir assim. Então, a gente trabalha um pouco nesse lugar de permissão da criatividade, até para a gente conseguir ter movimentos de realização, que é onde a gente vai subir para o terceiro chakra. Então, se aqui embaixo, no segundo, ou eu estou em excesso ou eu estou em falta. Se eu estou em excesso, eu estou criativa até demais e estou muito para fora e não estou me percebendo e estou fugindo dos meus sentimentos e eu posso estar com aquela barriguinha, aquelas coisas. Se está em falta, eu não estou querendo ver as pessoas, eu não tô conseguindo trocar com as pessoas, não tô conseguindo me olhar no espelho, eu não tô conseguindo me sentir em paz com quem eu sou. Segundo, né? Nesse sentido, quem eu sou, como eu me manifesto na vida, as minhas ações, né? As pessoas que eu me relaciono e tal. O terceiro, ele já vem de um lugar de, bom, aqui eu tô segura, aqui eu tô fluida, tô me permitindo viver, aqui eu tô mais segura, no sentido de, aqui é segurança, mas aqui segura para começar a manifestar, eu vou subir essa energia, mas para que eu suba, aqui eu consigo ter a percepção de como eu estou habitando em mim e como eu vou para frente, ou seja, eu coloco os limites sobre quem chega até mim e sobre como eu também consigo me relacionar. Então, o que aqui antes eu ficava desequilibrada ou não conseguindo me relacionar ou em excesso, aqui, na verdade, eu já consigo ter uma maturidade, eu já não vou me importar tanto com isso, porque eu vou estar em paz justamente nesse chakra. Então, se eu não tô conseguindo, por exemplo, eu domino tal assunto, mas eu não consigo expor. É mais aqui e aqui, né? Então, esse lugar de poder, né? Então, quando eu consigo reconhecer a minha força, eu estou equilibrada. Se eu estou me reprimindo,
né? Aí vem, na verdade, inclusive é muito bom a gente saber que no terceiro chakra, o que nos ajuda muito é a meditação, porque você já equilibrou muita coisa. E quando você entra num estado de meditação, você encontra esse seu poder pessoal. Quando esse chakra está em excesso, é aquela pessoa que é mãe de todo mundo e resolve tudo para todo mundo, porque está no poder. Só que está no poder em excesso. E esse excesso, em algum momento, vai te sobrecarregar. Você vai ficar tensa, você vai ter tensões, etc. E se tá em falta, bom, eu tenho domínio, mas eu não manifesto. Então tá faltando o quê? A coragem, né? Então, aqui eu me sinto segura. Aqui eu já tenho a coragem para ir. No quarto chakra, pausa. Gente, se vocês quiserem, pode perguntar, tá bom? Eu vou ficar de olho aqui. Em relação até mesmo se seja sobre você. Poxa, eu não entendi como tal coisa. Pode perguntar, tá bom? O quarto chakra, que é o Anahata, eu não falei o nome do segundo, né? Muladhara Chakra, Swadhisthana Chakra, Manipura, Anahata. O Anahata, ele na verdade é a flor, né? Ele tem uma abertura de conexão minha comigo, ou seja, é a conexão do corpo com o espírito, tem o timo aqui, né? Então, as emoções que aqui poderiam ficar travadas, aqui na verdade é um lugar onde eu posso me permitir amar sem pensar tanto na relação, mas vibrando de dentro. Então é como se eu estivesse florescendo, porque eu estou em contato com o meu espírito. Então aqui é um lugar de contato com o meu espírito. E quanto mais eu estou em contato, me amando, entra o autocuidado, mais eu consigo viver o amor diferente do que lá embaixo. Se eu estou muito presa nesse chakra, as minhas relações elas vão ser doloridas, eu vou me apegar e etc. Aqui eu já estou mais inteira. Então eu não vou me sentir tão mal se algo não der certo, porque na verdade eu tô no meu amor incondicional, né? Mesmo que o amor incondicional seja uma plenitude, tudo mais que a gente vê, difícil ser acessado. Independente disso, é como eu consigo me sentir no meu corpo, porque é o corpo com o espírito. Então esse chakra em excesso é aquela pessoa boazinha que ela só doa, mas é boazinha de verdade, só que ela só se lasca. Então assim, sabe aquelas pessoas que fazem muita caridade e vivem de caridade? Porque às vezes, de repente, não falta dinheiro, não falta nada, e pra ela, aquilo é um movimento. Às vezes ela tem um vazio dentro. Vocês estão ouvindo aí? Um carro passando. Então, pra ela, aquilo alimenta, mas tudo bem, realmente a caridade alimenta, mas ela não pode ser o foco, eu não posso depender daquilo. Então, se eu tô nesse movimento, eu tô em falta comigo, né? Então, parece que é um excesso, mas é falta. Aí é o contrário do que a gente vai compreender, né? Do que se a gente for pensar no raciocínio, né? Poxa, a pessoa tá em excesso. Não, ela tá em falta, né? Então, a pessoa que ela tá em excesso para fora, ela tá em falta para dentro, né? Então, esse chakra aqui, ele é um pouquinho difícil de correlacionar se tá em excesso, se tá em falta, né? Porque o próprio excesso se torna falta nesse sentido. Se alguém discordar, porque esse é um raciocínio que eu cheguei diante aos meus estudos, a minha experiência, e quero ouvir se alguém tem um olhar diferente, né? Porque na verdade é isso. Quando eu vou perceber, eu tô em excesso, eu tô em falta nesse sentido, né? Poxa, eu tô em excesso, tô em falta. Então, na verdade, é um fluxo que precisa se equilibrar, porque é justamente o contato com o meu espírito. Aqui, Vishuddha é a garganta e é a minha comunicação com o mundo. E estudos dizem que as mesmas células do canal vaginal é aqui. Então, a semente, e no homem, acho que é no períneo, se eu não me engano. Então, a semente que vem de lá, ela é plantada no mundo por aqui, ó. Pelo que eu falo, pelo que eu decido e manifesto. Se eu engulo muita coisa, se eu não sei falar não, se eu sou muito autocrítica, minha alergia. Nem sei do que é essa alergia. Se eu estou muito autocrítica, se eu estou... ou às vezes a pessoa, ela nem
ela tem uma necessidade de falar demais. Já viu as pessoas que você encontra, não dá tempo de respirar, e a pessoa, ela precisa. E fala. Ai, porque alguém foi aqui, lá. Porque, na verdade, é a forma que ela tem de desembocar tudo aquilo que ela é. Porque muitas vezes ela não conseguiu entrar em contato com alguma coisa, e principalmente relacionado ao chakra básico, né? Porque é a semente. Então, tem até um exercício que eu vou colocar, que eu vou deixar aqui, que a gente vai praticar, que vai ajudar a liberar essa semente para manifestar o que eu quero de acordo com o meu espírito, com a minha alma, e não tanto com o meu querer, com a minha necessidade, com o meu apego, né? Então aí a gente faz exercício de vocalização, de abertura, inclusive é um movimento que nos facilita o canto, né? A gente se permite, eu estou segura, né? Estou fluida, já reconheci o meu poder, estou conectada com o meu espírito e agora eu posso cantar. Então aí é onde o rezo é muito forte. O rezo é a forma que a gente tem de curar coisas que muitas vezes no dia a dia a gente não consegue. O rezo, gente, pode ser um mantra, pode ser uma palavra de poder, pode ser um ho'oponopono que você faça, pode ser o que você verbaliza, né? Um canto. Então, aqui, inclusive, ó, eu vou falando e vou limpando. Esse é um processo, né, de conexão. Você começa a ficar, quando você se conecta com seus chakras, você começa a ficar mais sensível ao seu próprio corpo, inclusive ao corpo da pessoa que você troca, né? O que é bom, mas é ruim se você não tiver o suporte, o equilíbrio para isso, porque senão você se perde demais, né? Então aqui, o excesso é quando eu preciso verbalizar demais. A falta é quando eu não sei falar não, é quando eu não acredito em mim, é quando eu fico engasgada, e aí muitas vezes eu falo, solta a mandíbula, solta a mandíbula. A grande maioria da gente tem a mandíbula travada, porque a fala é a nossa forma de se conectar, né? Então, às vezes aqui, ó, bruxismo, essas coisas, então vem muito desse lugar de eu tô segurando coisa, entendeu? E quando você tá muito autocrítico, estou autocrítico, é um negócio assim que te trava, né? E o excesso também gera tensão, que também dá uma travada, né? Então é importante você perceber o quanto eu tô verbalizando com o mundo. E para além da sua comunicação, esse chakra, ele é muito elevado em equilíbrio, porque ele tem o poder, fala, mas não só, ele tem o poder de união, de compartilhar, porque é a forma que a gente tem. Então, quando as pessoas estão nesse chakra em equilíbrio, tem a facilidade de união no todo, na sociedade. Inclusive, tem até um olhar amoroso sobre o outro, porque tem empatia. Então, esse chakra, a gente poderia falar até mais sobre ele, assim, ele é muito interessante quando a gente começa a perceber um pouco mais sobre cada um deles, né? E chegando no terceiro olho, que eu estou com uma sodalita aqui, que não é à toa que eu pus essa coroazinha de sacerdotisa, mas é também pelos chakras, porque a gente vai falar dos bindos, né? Então, o terceiro olho, ele em excesso, nossa, eu tô muito no astral, tô com chique, né? Não é que eu não esteja tendo acesso. Pode ser que eu esteja, mas o quanto eu tô negligenciando a minha vida terrena, né? Então, esse despertar aqui também ele desequilibra, justamente por esse lugar de expansão demais. Ou a falta dele é aquelas pessoas que não querem saber por exemplo, sobre a própria alma, sobre as próprias profundezas ou até a espiritualidade, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente entre aspas, né, tem a tendência a pensar fora, né? Eu já penso que a espiritualidade, ela tá dentro. É a minha conexão com a minha alma, né, com a minha centelha divina. E o que a gente tem de divindade, né, como a gente está falando de Shiva, é para nos lembrar disso, né? Então não é que Shiva tá fora, tem que buscar a espiritualidade fora. Eu encontro dentro de mim, e Shiva ensina isso. Então é um caminho, né? É uma das formas, de diversas formas. Então,
perceba aí, esse chakra tá, o quanto eu tenho discernimento sobre também o que é real, o que não é, o quanto eu me coloco observadora de mim, ou o quanto eu tenho muitas certezas e estou iludida, né? E o coronário é a conexão mais direta, né? Então, se eu tenho aqui a minha segurança, eu estou conectada com a terra, eu estou aterrada, eu estou me sustentando. E aqui eu estou sendo guiada pelo meu eu maior, pela minha consciência, para além da mente, né? Então, quando a gente silencia a mente, né? É até difícil falar, vou silenciar a minha mente. Existe silenciar a mente? Na verdade, o que existe, não estou falando que não existe, nem que existe. Eu estou te dizendo que é mais simples do que parece. Você não tem que ficar pensando que vai ficar no vazio, embora ele seja bom. Mas é você aprender a observar os turbilhões da mente. Então eu observo e falo, nossa, esse pensamento aqui, Então você começa a perceber que seus pensamentos estão te contando histórias o tempo todo que te aprisionam a dores passadas, provavelmente, ou dores que você quer evitar no futuro. Ou seja, o seu presente, você não está habitando com inteireza, porque a tua mente ou tá lá ou tá lá, né? E se tiver no agora, tá em tudo. Entende? A nossa alma, ela tem a capacidade, a nossa consciência, nosso eu maior, ela tem a capacidade de ver passado, presente e futuro pela simples presença. Porque não existe, né, separatividade e todas as dimensões, tempo e espaço. Se é que você está compreendendo o que eu estou dizendo, ou se eu estou me fazendo compreender, esse lugar é que deve nos guiar. Por isso que a intuição ela é importante, o silêncio é importante, porque a gente dá muita, qual é a palavra? Muita carga para nossa mente. A gente quer que a nossa mente faça estratégias que não cabe a ela. Ela não tem a capacidade de ficar vendo o futuro, de ficar. A nossa mente ela nos ajuda a criar estratégias reais aqui para organização. Ok, né? Mas a gente tende a ficar pensando que vai ser aquilo, que pode ser. E ó, já perdeu. Quando você esvazia e permite, a sua consciência, a sua intuição vem. E aí até a espiritualidade também aproveita e fala com você ali para te guiar, para te ajudar ao que você não está enxergando, né? Então, esse vazio é importante pra gente tirar essa carga da mente. Pausa pra água. Oi, Fabi! Falem comigo. Vocês têm dúvidas? Compreendível. Você não conta, Van. Bom, então, todo esse caminho dos chakras, eu te pergunto, né? Não precisa me responder, mas se observa, né? Assim, você não precisa ter meu chakra tal tá desequilibrado, meu chakra tal, não sei o quê. Não, na verdade, você vai perceber o que mais tá em falta e o que mais tá em excesso. O que é interessante aqui, a gente percebe o chakra principal em desequilíbrio e percebe a dificuldade em força. Por exemplo, eu sou uma pessoa que falo muito, né? Por exemplo, esse chakra meu, ele tem uma tendência a ser em excesso. Eu vou usar isso a meu favor. Eu vou dar aula sobre aquilo que eu domino. Então você faz daquilo na tua vida com um lugar, você vai colocar energia. Depois que você já colocou a tua energia, você consegue ficar em paz e reequilibrar e abrir para outras áreas. Entende o que eu quero dizer? Então você vai perceber a sua dificuldade e vai trazer como força, tá? Então, nesse processo todo de autopercepção, de despertar, de transformação, é um caminho que a gente não precisa ter força. Vou arrumar, vou ajustar. A gente precisa ter a nossa força interior, né? Mas o que eu falo é luta. Luta. Então, eu preciso o quê? Permitir. Vocês devem estar rindo, porque eu tô coçando demais o meu nariz. Mas eu sou alérgica mesmo. Então, o que a gente faz nesse momento? Quando nós trazemos as práticas, né? Hoje eu vou fazer com vocês os Bidya Mantras,
para nos ajudar a conectar com cada um deles. E você pode fazer isso, né, até o último dia. E aí eu vou recapitular de novo porque eu estou falando dos chakras, porque tem a correlação com a Kundalini. A Kundalini, ela é o próprio movimento do Mahashivaratri, é a facilitação para ela subir. Por isso que a gente vai se conectando com tudo isso até esse momento. Mas, se eu não quiser acompanhar o Mahashivaratri, eu não conseguir, eu vou perder, então, esse processo de transformação? Não, né? Na verdade, faz parte da sua escolha, da sua vida, etc. Então, isso aqui é um caminho que você pode fazer em qualquer momento da sua vida. E não precisa ser esse. Você só precisa ter a consciência de que eu agora tenho pontos importantes, que são os meus centros energéticos, que vão me dar uma direção para como eu posso me sentir melhor em mim. Não preciso ficar buscando fora, lutando e tudo mais, porque na verdade, quando eu consigo organizar essas coisas dentro de mim, você concorda comigo que a vibração vai mudar? A vibração mudando, as coisas à sua volta começam a trazer novas formas. E aí você começa a reconstruir a sua vida. Isso é a transformação. Não é do dia pra noite, mudei, pá, né? Pode acontecer, mas você entende que é um processo. E quando a gente vem com muita certeza, nossa, agora eu passei, resolvi tal coisa. Vixe, espera uns dias aí, pra você depois tá chorando, falando, nossa, caí de novo. Só que quando você tem essa maturidade, fala assim, não, na verdade, assim, eu tenho essa dificuldade que eu estou, cada momento, observando em várias áreas da minha vida. Por exemplo, o pensamento escasso. Então, o nosso subconsciente, ele fica repetindo situações e a gente vai vivendo elas e fica meio no automático. Então, quanto mais automático você tiver, mais seu subconsciente vai conduzir situações do passado, né? Então, quando você se abre para novas vibrações e tudo mais, acontece esse realinhamento. Então, de novo, a energia de Shiva, o Om Namah Shivaya, nos ajuda, inclusive, a despertar os elementos em nós. Terra, água, fogo, ar. E agora, hein? Terra, água, fogo, ar, éter. A junção de todos. O Akashi. Terceiro olho, por isso que eu falo que quando a gente está em consciência, a gente tem um acesso a tudo, mas não através da mente, né? Através do vazio, através da nossa consciência. Então, quanto mais a gente reza, por exemplo, para Om Namah Shivaya, a gente está em busca de Purusha. Purusha é consciência. Então, esse caminho dessas 9 noites, a gente faz o processo. Eu falei no começo, né? O nosso Sankalpa é entrega, purificação do nosso canal. Nesse sentido, nesse momento. Sankalpa é a intenção que a gente faz. Sadhana é o que a gente está fazendo aqui, é o que eu estou fazendo aqui. O meu sadhana tem sido, a cada dia, me conectar com uma energia que se complementa nesse processo de transformação com a devoção para Shiva. E isso me fez estar aqui. Esse é o meu sadhana. E eu estou passando para frente algo que eu manifesto sozinha. E isso, o seu sadhana pode ser, poxa, eu vou escolher fazer esse processo dos 9 dias para me conhecer melhor. Eu posso observar esses 9 dias num mantra, no outro, ou percebendo uma coisa ou outra, para ver como que eu me conecto com essa linhagem, por exemplo. Então, o sadhana nosso hoje, antes de ontem foi entrega da purificação. Ontem eu falei do silêncio. Mas eu confesso que foi bem difícil, porque eu fui falar das serpentes. Gente, eu tava, não sei se vocês perceberam, eu respirava e eu tava rindo muito. Mas é justamente, eu acho que era para segurar toda a onda que eu tava sentindo, porque quando a gente movimenta essa energia, ela vem com força, ainda mais quando ela tá vibrante já no campo, né? E hoje já deu uma baixada, já deu uma tranquilizada. Então, hoje estamos na lua crescente, de novo, né? Na noite de sexta-feira 13, que é a noite do renascimento, né? Sexta-feira 13 é morte e renascimento. A gente não precisa hoje ficar tanto na purificação, mas agora a gente vai para a potência, porque a gente está na lua crescente. Então, o que morreu até aqui, ótimo. Que vai e que se dissolva enquanto eu foco na luz, enquanto eu foco no meu equilíbrio daquilo que eu sei que eu preciso, agora que eu percebi meus chakras e me conheço um pouco melhor. Cada chakra tem uma correlação com cada área da vida. E aí é o estudo sem fim, né? Então,
Nesse momento, que a gente já falou um pouco dos chakras, eu vou fazer com vocês, antes da gente começar a Japamala de hoje, nós vamos fazer os Bija Mantras. Então, quando você fizer, percebe que enquanto você verbaliza, sente no ponto. Cada um. A gente vai fazer só 3 para cada um, 3 vezes, tá bom? E aí, o que vai nos ajudar? Sempre a postura ereta. Porque a gente, inclusive, tem que preparar. Até o dia 15, que é Mahashivaratri, a ideia é que passe a noite inteira ereto. Ou em pé, dançando, ou sentado, mas com a coluna ereta. A noite inteira acordado, porque justamente facilitando esse processo que a gente já tá vindo de todos os dias, né? Ou se você não tiver, estiver só assistindo, tudo bem, mas entre em contato com isso. Então, agora, a gente vai encontrar uma postura confortável, de preferência sentada. Quem tiver deitadinho também dá. Mas como é vocalização, pode ser ruim, pode engasgar, né? Mas tudo bem. Cuidado. A gente vai, primeiro de tudo, encontra um eixo, solta o teu peso, solta o pescoço, solta os ombros, confia na tua base. E aqui, ó, nós vamos inspirar bem grandão. Solta o ar, entregando todas as tensões, solta, solta, solta. Eu não preciso carregar mais nada, a partir do momento que eu me abro para me conhecer, eu não carrego mais, eu observo e direciono. Então, coloque essa intenção, expande o seu peito, solta o ar. E vamos então aos mantras, os Bija Mantras, que ativam a nossa conexão com a nossa alma através desses chakras que nos ajudam nesse processo todo. Inspira. Lam, tá? L-A-M. 3 vezes, depois é Vam. Quase pra Vanessa. Mas é com M. Vam. Então eu vou falando antes, tá? Vamos lá. Inspira. Solta o ar e lam, lam, lam. Sente vibrar lá embaixo. Swadhisthana Chakra. Vam, vam, vam. Sente lá no baixo ventre, baixo do umbigo. Manipura Chakra, plexo solar. Ram, ram, ram. R-A-M, ram. Inspira. Ram, yam. Y-A-M, Anahata Chakra. Yam. Yam, yam, yam. Sente aquecer o cardíaco. Respira, relaxa. Vishuddha Chakra. Agora é Ham com H-A-M. Ham. Inspira. Inspira. Ham. 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 Perceba aliviar as tensões da sua garganta. Aqui também é a verdade conosco, tá? Às vezes a gente conta mentira pra gente mesmo, então solta. E o terceiro olho é Om. Relaxa, inspira, sente a sua base, tá? Não perde a tua sustentação. Om. Perceba aliviar, expandir, transmutar.
Sahasrara Chakra é vazio, silêncio. Mas sente. Respira 3 vezes. Leva o olhar no terceiro olho. Relaxa a língua dentro da boca. Perceba o seu corpo integrando. Contempla o seu templo, que é o seu corpo. E lentamente nós vamos à nossa Japamala, aos nossos mantras para Mahadeva. Lembra da bolinha com os negocinhos? São os primeiros Gayatris, os 3 primeiros Gayatris. Mas eu vou primeiro fazer o de Ganesha. Ah, esqueci da vela. Não esqueci porque lembrei agora. Vamos colocar a nossa intenção de hoje. Coloca na chama dessa vela a intenção da tua força. Ao conectar com seus chakras, que você possa se perceber com mais inteireza e também tomar decisões de que a resolução, né, da nossa vida só vem de dentro, só pode vir de nós mesmos, né? Então, isso é um alívio, é uma libertação, porque eu não dependo de fora. Então, aqui que a gente coloque a nossa força. Força de vontade para nos fazer bem. Fazer bem inclui tudo isso, né? Agora sim. Nossa, gente, parece que clareou. Eu não mudei a luz, mas parece que tá mais claro. Gayatri de Ganesha e depois nós vamos para a Shiva. Lembra que a Japamala a gente vai fazer ela de uma forma entregue, num transe interno, corpo relaxado. A respiração enquanto faz o mantra, ela não para. Eu inspiro mantrando, expiro mantrando, mesmo que a voz não saia. Om Ekadantaya Vidamahi Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodaya. Três Gayatris de Shiva. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodaya. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodaya. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodaya. Om Namah Shivaya, 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 Shivaya, Om Namah 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 Shivaya.
Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Namah Shivaya, Om 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 Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Namah Shivaya, Om 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 Namah Shivaya. Namah Shivaya, Om 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 Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Shivaya, Om Namah 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 Shivaya. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi Tannodan Rudra Prachodaya. Veio Danti no final que é de Ganapati. Hara Hara Mahadeva, Hara Hara Mahadeva, Hara Hara Mahadeva. Que o olho de Shiva nos mostre a verdade, porque é para isso que estamos aqui, para dissolver as ilusões e nos conectarmos com a nossa verdade. Hara Hara Mahadeva. Hoje, nossa terceira noite, temos 9. Eu quero ver quem vai ficar até o dia do Mahashivaratri. E eu vou falar sobre Shiva Linga. Vocês já viram? Vou até mostrar.
que representa a força de Shiva, né? O formato de falo, né? A força. Então, e Shiva Linga, na verdade, ele é cultuado, né? Tem puja para ele, o banho e tudo mais. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre Shiva Linga e esse processo, né? Então, nós temos aí algumas noites. Eu ainda não clareei qual vai ser o assunto de amanhã, mas eu vou postar amanhã assim que eu tiver essa clareza. Que, na verdade, eu acho que eu vou trazer um pouco da materialização do que eu falei até aqui, né? Foram 3 noites falando, então amanhã a gente pode trazer uma prática, uma fala para quem quiser entrar e perguntar, ou para quem quiser participar da live, fazer junto também. Obviamente, eu não contava com ninguém, porque na verdade eu senti e tô fazendo e tô expondo, e na verdade tá tendo movimento, as pessoas estão falando comigo, estão perguntando. Quem não consegue ficar aqui, assiste depois, porque é toda noite por 9 dias, não é todo mundo que aguenta, mas eu estarei e convido, tá? Continua, amanhã às 8 horas estarei aqui e com certeza teremos uma prática para ajudar a clarificar isso de forma física, tudo isso que eu tenho falado, e também nos ajudar nesse processo todo, tá? E é isso. Alguém tem dúvida? Alguma coisa? Eu acabei nem falando com quem entrou, né, gente? Hoje eu tô um pouco mais concentrada. E é muito interessante, né? Porque esse processo, gente, se você tá conectado com isso, a cada dia você vai ter uma forma, uma vibração, uma experiência, uma percepção diferente, né? Então, e é interessante que cada assunto que eu trago traz realmente uma vibração para complementar, né? Então, se percebam nesse processo todo, conforme forem assistindo, reassiste, nem que seja só a parte do mantra e fica respirando, e deixa Shiva trazer uma clareza através, né, não da sua mente, então, nesse processo de permissão. E amanhã, junto com a nossa prática de chakras, a gente vai fazer um trabalho meditativo para a gente aprender a permitir esse despertar da consciência, porque a nossa mente vai ficar falando, né? Então, existe um treino aí para ajudar a você saber em experiência o que é essa meditação, né? Como que eu facilito? Eu tô lá, aí começa a coçar, aí eu começo a pensar, que nem eu, né? Quando eu tô com o nariz coçando. Aí tudo começa a atrapalhar, né? É isso, faz parte mesmo, o nosso corpo, né? As nossas defesas, né? Então, para quem quiser, amanhã teremos então esse movimento. Oi, Gui, tudo bom? Quanto tempo? Então, vocês podem me perguntar, dar dicas do que querem saber, as dúvidas até esse momento, viu? Vamos junto, ó, eu tô aqui, ó, firmada. Amiga, servir amor. Um beijo a todos vocês, boa noite, e vamos nesse caminhar com leveza, com inteireza, com permissão, né, com verdade, sem tensão de obrigação ou luta, né? A luta acontece, mas na verdade a gente fortalece o interior, não o que eu tô fazendo com força, não, a gente tem que fazer as coisas com a nossa fluidez, né? Porque senão a gente não manifesta, a gente fica travando. Mesmo eu aqui com a Veio e estão me organizando. Pois é, tô vendo, você tá firmado, já mudou várias pessoas. O Renato é outro também, o Namah Shivaya, Gui. O Renato também, o Bruno também, mas aí são pessoas que já acompanham assim, né? E, bom, enfim. A Paulinha também. Sim, as pessoas estão passando conforme elas conseguem. E eu também, né? Que a gente tá trabalhando e tá fazendo. Um beijo, boa noite, até amanhã. Encerrando. Renato, gratidão por ser quem você é. Por favor, nunca desista. Não desistirei. Nem sei se você tá me vendo. Já tô com o botão para encerrar. Beijo, até amanhã, hein? Obrigada.